Olá, sejam todos bem-vindos no podcast da Fargs. Meu nome é Agnes Nogueira Gossenheimer, eu sou tesoureira da Associação dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul e... Eu sou João Victor Laureano, sou vice-presidente da Associação dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul e um prazer estarmos aqui hoje para conversarmos de um assunto tão pertinente aí para a saúde pública. Hoje nós vamos falar sobre farmácia não é supermercado. Então, você sabia que a farmácia ela é reconhecida como um estabelecimento de saúde e não simplesmente como um estabelecimento de venda de medicamentos ou de comércio, simplesmente. Para entender melhor essa questão, nós vamos explorar um pouco sobre a legislação relacionada a este tema, sobre o estabelecimento de saúde, e também nós vamos contar com a participação de 2 convidados muito especiais. Bom, estamos aqui hoje então com o Diego Gnata, ele que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutor em ciências farmacêuticas também e tem muito conhecimento nessa área aí de legislação, principalmente aí quando a gente fala de farmácias, né? E vai ser um prazer aí contar com a tua participação no dia de hoje, Diego. Olá, pessoal, tudo bem? Então, João e Agnes, muito obrigado pelo convite. Será uma satisfação participar com vocês desse podcast. Seja bem-vindo, Diego. E também estamos aqui com o Leonel de Almeida, que é farmacêutico, coordenador da assistência farmacêutica do município de Porto Alegre e conselheiro suplente federal de farmácia. Tem bastante conhecimento também na área e neste tema, então contamos com a sua presença. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Leonel. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa de pessoas que têm tanta representatividade para a nossa profissão e que vem na nossa profissão algo que deve ser também entregue à sociedade. Acho que hoje é muito importante a gente debater o que é farmácia, o que é ser farmacêutico e o que a gente tem que entregar para a sociedade e para que ela seja bem cuidada. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Perfeito. Então, vamos começar a nossa discussão pelo básico, né? Pergunta que eu quero fazer para vocês é que quando nós falamos de um estabelecimento de saúde, o que significa realmente isso na prática, né? E quais são os principais objetivos de uma farmácia além da venda do medicamento? Bem, então eu vou começar aqui, o Leonel me permite. Bom, as farmácias comunitárias, como a gente chama as farmácias que prestam, né, serviços de saúde para o público externo, elas podem ser públicas, privadas, né, com manipulação, sem manipulação, e as farmácias comunitárias elas estão inseridas na rede de atenção à saúde. Então, a gente vê a farmácia como membro da atenção primária em saúde. Então, esse estabelecimento, e é por isso que a gente reforça, né, que é um estabelecimento de prestação de serviços de saúde, e a gente chama de farmácia como, né, um estabelecimento de saúde, porque ela pode, né, como farmácia, além da prestação da dispensação de medicamentos, né, que é o serviço farmacêutico mais executado, mas também ela pode participar de outras tantas, né, ações que vão fortalecer a saúde da população, como, por exemplo, né, agora recentemente, os testes rápidos, né, que foi aprovado pela RDC 786 de 2023 da Anvisa, participação de campanhas de vacinação, educação em saúde, entre tanto outros serviços farmacêuticos que podem, enfim, né, ajudar na qualidade de vida da população. Acho importante destacar também que a gente tem algo muito importante que acontece dentro da farmácia. Quando a gente olha para o sistema de saúde, você está falando de um sistema que é organizado através da atenção primária, mas que existe uma navegação desse paciente ao longo da sua rede de cuidado. Então, quando você olha para o que acontece na atenção primária, nem sempre a pessoa vai permanecer ali, concorda? Então, ela passa a ir para outros níveis de atenção conforme a complexidade do que ela está vivenciando. Quando a gente olha para o sistema de saúde brasileiro de 1994, quando foi iniciado o trabalho das ESFs, né? Hoje nós estamos em 2024, faz 30 anos, né? Quase que uma data semelhante à PANAF, que vai fazer 20. A gente tem algo muito importante que envolve o envelhecimento da população. E essa população envelhecendo, ela ampliou sua carga de doenças crônicas. E quando a gente olha para essa carga de doenças crônicas, a gente está falando de alguém que vai transitar em diferentes locais para poder ter acesso ao cuidado. E tudo isso desemboca onde? Na farmácia. Então, ela acaba tendo um papel de conector do sistema de saúde
E por isso que ela é um dos estabelecimentos mais visitados pela população. Mas a pergunta é, será que a farmácia consegue responder a essa ampliação da complexidade? Quando a gente olha, por exemplo, para o município de Porto Alegre, a gente está falando que, depois da pandemia, a gente saiu de 430 mil CPFs atendidos todo ano para 580 mil. Você está falando de uma população que envelheceu, que usa mais medicamentos, que tem uma crise econômica, que joga as pessoas para o sistema de saúde e que a farmácia tem que responder para tudo isso. Então, acho que tem algo muito importante para a gente olhar do o que a farmácia representa para o envelhecimento da população e de que forma essa farmácia está sendo preparada para responder a tudo isso. Então, quando a gente olha lá para a legislação a 13021, o simplesmente ter permitido lá em 2013, 14, que a farmácia pudesse vacinar, nos permitiu dar uma resposta na pandemia. Aqui em Porto Alegre, 150 mil pessoas foram vacinadas nas farmácias para gripe e 180 para Covid, quando ela chegou. Boa parte dessas pessoas profissionais de saúde. Sim. Então, qual é o papel desse estabelecimento? Como isso não pode ser um estabelecimento de saúde e ser um simples local para vender medicamentos, entende? E, Leonel, essa reflexão que você traz, né, de que o sistema de saúde ele tem que estar preparado para a nova realidade e, né, o novo, digamos assim, o novo contexto, né, da saúde como um todo, assim como os estabelecimentos. E eu lembro muito daquela campanha da Inglaterra, não sei se vocês viram, que é First Pharmacy. Isso. Que é a porta de entrada, né? Que lá eles já identificaram isso há bastante tempo, há mais tempo que nós, o quanto que é uma porta de entrada da atenção primária, né? As farmácias, sejam elas públicas ou privadas ou mistas. E isso eu acho que reflete também essa nossa discussão, né? Do quanto que, por exemplo, todo mundo aqui, acho que participou da questão, né, da luta pela 13.021 em 2014, foi para as ruas, né? Porque a gente sabe que isso é um marco importante para a gente se estabelecer quanto, né, estabelecimento de saúde. O que vocês consideram assim que foi importante nessa legislação para que hoje a gente tenha mais próximo a farmácia como estabelecimento de saúde? A Lei 13.021, ela teve uma luta, né, de 20 anos para sua aprovação. E ela traz coisas importantes, né, do ponto de vista da farmácia como uma unidade de prestação de serviços. Ela traz, por exemplo, a possibilidade, né, de realizar aplicação de vacinas. Ela também traz a importância da farmacovigilância, né, do monitoramento da segurança do uso dos medicamentos. Ela reforça a necessidade do farmacêutico como responsável técnico em tempo integral, né? E ela também reforça a importância desse profissional como aquele que vai conduzir as ações de saúde do estabelecimento, né, para além do proprietário de farmácia. Outra coisa que é importante destacar, e aí complementando a fala do Leonel, é que nós temos um exército de farmacêuticos no país, né? Segundo os dados do próprio Conselho Federal de Farmácia, até o final do ano passado, até o final de 2023, são mais de 350 mil farmacêuticos. E as farmácias, né, como estabelecimentos de saúde, mesmo pensando aqui no varejo farmacêutico, né, é um número muito grande. Então, a gente pensa, né, na questão de acesso aos tratamentos, mas também acesso a serviços de saúde. Nós temos uma rede, uma capilaridade muito grande. Então, essa farmácia, como o próprio modelo inglês, pode auxiliar e faz parte, né, do Sistema Único de Saúde. Eu sempre digo que o nosso Sistema Brasileiro de Saúde é um só. Por isso que tem U entre dois S's. É um sistema único, que dá conta dos serviços públicos, que a gente conhece, né? E erroneamente chama de gratuitos, e também do sistema privado. Então, essa farmácia ela precisa estar na rede de atenção à saúde para dar conta, por exemplo, do processo de envelhecimento da população, da transição nutricional, né, com mais pessoas com sobrepeso e obesidade, e também das condições agudas. Vale destacar que a farmácia é o estabelecimento mais procurado para tratamento de transtornos menores.
né? A gente não vai ao médico, por exemplo, para tratar dor de cabeça ou muitas vezes para tratar uma febre, né? Impactação de cera no ouvido, entre outras questões. Então, quem dá conta desse serviço, né, desse atendimento, é o farmacêutico, que está lá na farmácia. E, Diego, muitas vezes a população desconhece, né, a possibilidade de chegar em qualquer farmácia e receber um atendimento e uma consulta farmacêutica para tratar os seus transtornos menores, né? Isso é algo que eu acho que a gente tem que caminhar muito também, né, disseminar essa informação para que a população saiba o seu direito de acesso à saúde e também de como o farmacêutico pode atuar, né, para a população nas farmácias onde ele já está. Isso foi um grande avanço da nossa profissão, né? Porque todo mundo aqui também passou por aquela etapa da profissão que era os assinacêuticos, que a gente não tinha o profissional farmacêutico atuando realmente presencialmente nas farmácias. Hoje a gente tem. Também essa legislação acabou fortalecendo isso. Mas, a partir daí, né, como que a gente vai, hoje, mudar esse aspecto para conscientizar a população de que ali realmente é um espaço de saúde, que não é um espaço em que ela apenas vai ali e solicita um medicamento, né, por automedicação, que também é positiva, muitas vezes, quando consciente, mas quando que a população, né, vai solicitar e realmente reconhecer o farmacêutico como esse profissional? Né? Isso é algo que ainda fica, né? E pegando um gancho assim também, aproveitando, como que a gente pode conscientizar que os nossos colegas farmacêuticos também se coloquem nessa posição de procurarem levar essas informações para a população, porque ainda temos profissionais que se escondem em relação a isso. E a gente também precisa conscientizar a população, mas também precisamos fazer um trabalho muito forte junto com os nossos colegas. Acho que nas mudanças de currículo isso já vem sendo abordado de maneira mais adequada. A gente teve que fazer uma mudança em relação a isso, mas ainda precisamos avançar nesse ponto para a gente poder colocar profissionais lá na ponta também que consigam mostrar, né, essa importância, entregar resultado realmente, né, para aquele paciente. Eu vejo 3 questões bem importantes nesse sentido, tá? Então, tanto eu quanto o Roberto Cancherini, né, que é o conselheiro federal titular do Rio Grande do Sul, a gente tem trabalhado em 3 ações estratégicas para ampliar a resolutividade do farmacêutico dentro da farmácia. Me parece que um dos pontos é que o farmacêutico não tenha impedimentos legais para poder prestar os procedimentos os quais ele pode fazer. Então, quando a gente olha para o processo assistencial, como o Diego colocou, a gente tem uma queixa do paciente do qual ele quer atender. Quando você olha para a farmácia, vou dar o exemplo da Covid. Na Covid, por que as pessoas procuravam a farmácia para fazer o teste rápido? Porque ela tinha sintomas e, a partir disso, ela queria ter a certeza de um teste que poderia ter um caráter de rastreamento em saúde. Perfeito? Então, você tem um ponto que é diminuir as barreiras que envolvem o acesso ao diagnóstico. O segundo ponto é diminuir as barreiras que envolvem o acesso ao tratamento. Então, a gente tem trabalhado de uma maneira estruturada para que a prescrição do farmacêutico possa refletir um resultado assistencial. Por exemplo, mais recentemente se trabalhou na questão dos anticoncepcionais. Então, a mulher tem o direito de ter acesso aos anticoncepcionais. E quantas vezes a gente tem que dizer não porque simplesmente não tem uma receita? Quando a gente olha, por exemplo, o programa Farmácia Popular, a gente tem tido todo um trabalho para que tanta receita multiprofissional seja aceita dentro do programa e o farmacêutico não tem apenas o papel do chato da receita. O PrEP também é um exemplo, né? E aí você vem escalando da PrEP, mais recentemente a tuberculose, mais recentemente a questão da vacinação. Para que você tivesse acesso a uma vacina, por exemplo, você teria que ter prescrito por um médico para que você pudesse ter acesso para algo que está preconizado na idade. E eu passei isso com as minhas filhas. Então, a gente precisa diminuir essas barreiras de acesso ao tratamento. E numa terceira linha, que eu acho que é fundamental, é que o farmacêutico também tenha a sua própria identidade dentro do sistema de saúde e que ele possa ser conectado à rede nacional de dados em saúde. Acho que é uma outra batalha que é desde a questão da notificação até o que envolve o prontuário em saúde. É fundamental que o farmacêutico faça parte dessa rede, porque pequenas intervenções estão interferindo em toda a rede de atenção à saúde sem que isso seja visto. E, para isso, a gente precisa ter procedimentos que sinalizem que isso foi feito pelo farmacêutico em farmácia. Precisamos que os farmacêuticos possam evoluir nos prontuários eletrônicos e que esse dado esteja lá.
E terceiro, e muito importante, que o farmacêutico também seja inserido nas equipes multiprofissionais, né? Que é todo um trabalho para que isso tenha dentro, por exemplo, das equipes E-Multi. Então, dentro desse consolidado, é fundamental a gente ampliar a resolutividade da farmácia. Porque hoje a gente tem ainda esse caráter de comércio, porque tem uma série de barreiras que impedem que o farmacêutico possa resolver o problema das pessoas. Quanto custa para o sistema de saúde a farmácia não assumir o seu papel? Quanto custa para o sistema de saúde o farmacêutico não assumir o seu papel para a sociedade? Muito. Muito. A gente tem pequenas estimativas que dizem que para cada R$1 que a gente gasta com medicamento nesse Brasil, a gente gasta 5 só para resolver problemas causados por eles. Quando a gente vai poder assumir esse papel e fazer diferença na vida das pessoas? Ótima consideração, Leonel. Eu acho que vem muito, né, a reflexão que a gente está tendo aqui é o quanto que a gente tem que estar preparado para a farmácia ser um estabelecimento de saúde, tanto em termos de sistema único de saúde, quanto também de formação. Que eu acho que isso que o João levantou, acho que tu poderia comentar um pouco, né, Diego? Isso. Se a gente está formando profissionais farmacêuticos para atuarem em estabelecimentos de saúde. Então, eu vou aproveitar o gancho do João. Eu acho que nós nos engajamos muito nos últimos anos, né, na mudança da diretriz curricular nacional para a formação dos farmacêuticos e farmacêuticas nas universidades. Então, esse currículo, né, novo entre aspas, porque ele é de 2017, né, quando nós aprovamos a última diretriz curricular nacional, ele traz, né, a perspectiva do cuidado em saúde. Então, é um currículo que ele é baseado em 3 grandes eixos. O maior dos eixos é o cuidado em saúde. Depois nós temos os eixos de tecnologia e inovação em saúde e o eixo de gestão em saúde. Quando nós pensamos na farmácia, né, como unidade de prestação de serviços, nós olhamos para os 3 eixos, né? Tanto para o eixo do cuidado, mas também o eixo da tecnologia, porque lá dentro da farmácia nós temos produtos inovadores, né, que foram produzidos a partir Formas farmacêuticas também inovadoras, né? Inovadoras e complexas, né, que o farmacêutico precisa desse processo de formação para poder orientar o uso correto, mas também os aspectos de gestão, né? Eu concordo com o Leonel quando ele fala, então, da resolutividade do farmacêutico, mas a gente tem que lembrar também que esse farmacêutico nas farmácias privadas, ele é um funcionário, né? Ele está prestando ali um serviço para o proprietário da farmácia. E as farmácias hoje, né, o modelo de farmácia, principalmente das redes de farmácia, é como um hub de consumo, né? Então, para as redes, não basta apenas a comercialização dos medicamentos e de alguns serviços de saúde, mas ampliar essa gama de produtos, né? A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, e eu já ouvi, né, de alguns desses proprietários que a diretriz é fazer com que farmácias se tornem hubs de consumo, enquanto que nós pensamos o contrário, né? A farmácia como um hub de saúde, né, que presta serviços de saúde. Então, acho que essa é a reflexão que a gente tem que começar a fazer, né? Então, assim, a gente precisa se engajar mais nessa luta para tentar modificar essa questão, né? E acho que é isso que a gente já está fazendo aqui nesse podcast hoje, levantando essa bandeira, discutindo esse ponto para que mais colegas também possam refletir junto com a gente e possam ter um entendimento melhor em relação a isso. A gente sabe que hoje, por N fragilidades que a gente tem legais, as empresas elas conseguem muitas liminares, né, para vender alimentos, produtos que não sejam farmacêuticos. A gente viu vídeos aí, inclusive, com carne, enfim, produtos afim aí. Então, são produtos que, pela regulamentação sanitária, eles não poderiam estar junto com medicamentos. A gente sabe que quem, né, for abrir uma farmácia, a gente sempre teve que ter muito atento às questões sanitárias da Anvisa, enfim, tudo adiante. Existe um debate muito importante sobre essa comercialização desses produtos não farmacêuticos nessas farmácias. E quando você vai para a população, muitas dessas pessoas acham legal isso. Acham bacana, eu vou lá e já compro o meu medicamento e já resolve todo o meu problema num lugar só, né? E eu queria saber de vocês qual o impacto, né, desse tipo de pensamento para a saúde pública e para a atuação do farmacêutico e para aquela questão que você mesmo, Leonel, colocou, que era do farmacêutico conseguir ser resolutivo lá na ponta. E será que isso condiz com o ambiente que está vendendo produtos alheios à saúde? Quando a gente olha, tanto eu quanto o Roberto temos colocado 2 questões que eu acho bem importantes, tá?
A Lei 13021 traz algo que envolve a inserção da farmácia como pertencente ao sistema de saúde, quando ela coloca que a farmácia é um local de prestação de serviço para promoção, prevenção e recuperação da saúde. Então, ela se alinha aos princípios do SUS, certo? Então, quando a gente fala de promoção da saúde, como que a gente vai ter, por exemplo, alimentos com alto teor de sódio sendo vendidos no mesmo local onde eu trato pessoas com hipertensão? Como é que eu vou ter alimentos sendo vendidos com alto teor de açúcar e gorduras no mesmo local onde eu trato pessoas com diabetes? Existe, na nossa opinião, 3 questões bem importantes. A primeira delas envolve a questão ética. Você vai promover saúde e vai vender bolacha recheada? Isso não fecha. Até porque todo mundo tem um conhecimento, as evidências têm demonstrado que esses alimentos são um dos maiores responsáveis pelo aparecimento e adoecimento da população. Como o Diego colocou, existe, além do envelhecimento da população, o aumento do índice de massa corporal, que é um dos principais fatores de risco para diversas doenças crônicas. Então, a gente tem aqui um brincado que é ético. Eu não posso ter metas de venda para bolacha recheada e metas de venda para antidiabéticos orais. Isso não fecha. Eticamente, isso tem um abismo. O segundo ponto bem importante é como fica a credibilidade desse profissional se ele vai te dizer que você tem que emagrecer, mas ele vai te vender um chocolate. Uma bala bem açucarada. Eu entendo que há algo importante que se envolve os alimentos que são processados para condições, né? Por exemplo, com baixo teor de açúcar para uma pessoa com diabetes. Ok, isso está dentro de um escopo. E num terceiro ponto que eu acho que é bem importante a gente observar é como que eu vou estimular essa população a hábitos saudáveis de vida, promover saúde, no ambiente em que ele está associado ao acesso a esses alimentos. Então, aqui tem algo que é muito importante e que me parece que é algo que fere o direito à saúde. Porque, de certa maneira, ele está também gerando uma barreira para o acesso à saúde e, obviamente, também gerando uma barreira para o farmacêutico. Porque, como o Diego colocou, esse profissional ele também é um funcionário de uma rede que tem meta de venda para esses itens, dos quais não podem vencer. E, do ponto de vista sanitário, a gente tem algo bem importante, que é quem é o responsável por isso. Sábado, fui à farmácia para pegar um medicamento e me deparo com uma promoção de chocolates que estavam expostos ao sol. Você vai comer esse chocolate? O prazo de validade está adequado? A gente não tem todo um cuidado com o armazenamento de medicamentos? A gente não controla a temperatura, a umidade, etc. A gente não passou por tudo que passou na enchente para saber se podia usar um medicamento que entrou em contato com a umidade? E aí a gente deixa o chocolate exposto ao sol, dando bom dia e boa tarde, só falta botar o filtro solar no chocolate? E é a atribuição do farmacêutico, cuidar né? disso? Cuidar disso. Tá, mas então, quem cuida disso? O dono? Mas quem legalmente é o responsável? E ademais, a gente vai ter meta de venda de entrecô? Picanha? E se eu trocar a picanha pela maminha? Quem vai ser o responsável? O farmacêutico? Então, a gente entra em outras questões que são bem importantes, que envolvem a responsabilidade técnica do farmacêutico, que vai deixar de discutir saúde para discutir se a picanha era maminha ou se a maminha era picanha. E aí eu vou comprar picanha no mesmo lugar que eu faço teste rápido de vacina? Será Isso que a pode? população quer isso, né? Sabe Aí- que... E, Diego, acho que tu poderia também, né, comentar um pouco sobre como esse movimento, até acho que faz um ano mais ou menos que Como começou, né? a gente começou a falar sobre farmácia não é supermercado, né? Antes mesmo de ter todos esses vídeos, né, sendo circulados pela mídia. Acho que tu poderia comentar um pouquinho. Ótimo, acho que esse histórico é bacana de a gente comentar, né? Então, tudo começou no ano passado. Eu, em sala de aula, ouvia muitos dos meus alunos, né, reflexões acerca dos produtos alheios à saúde em farmácias, na percepção deles, dos estudantes, né, e dos próprios profissionais da saúde com quem eu convivo, estava se extrapolando, né, o número e a quantidade de produtos alheios à saúde, como brinquedos, eletrodomésticos, mais recentemente, né, carne embalada, entre outros produtos. E o nosso programa de pós-graduação, então, o programa de pós-graduação em assistência farmacêutica,
que nós temos, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, pensou num evento que aconteceu em dezembro do ano passado e nós, então, sugerimos esse título, né, A Farmácia Não é Supermercado. Porque há anos a gente vem discutindo, né, a presença ou a possibilidade da presença de medicamentos em supermercados. Acho que depois o Leonel, como conselheiro federal, pode discutir um pouquinho mais, né, e trazer para nós as novidades acerca do tema. E então nós invertemos um pouco a lógica, né? Se a gente não quer que supermercados se tornem farmácias, nós também não queremos que farmácias se tornem supermercados. Então, esse foi o primeiro evento, né, que a gente organizou. Depois, outras ações foram surgindo. Inclusive, levamos a pauta para o Comitê do Uso Racional de Medicamentos do Ministério da Saúde, né? Agora, a Fargs também encampando essa luta, o próprio Conselho Regional, o Conselho Federal, o Sindicato dos Farmacêuticos. Então, eu vejo que de dezembro de 2023 para cá, a gente vem aumentando, né? O debate está aflorando. Eu acho que isso é importante. Eu acho que faz parte de qualquer tema polêmico, né? O debate, claro que sempre propositivo, educado, mas que a gente possa, né, a partir desses nossos encaminhamentos, sugerir mudanças, né? Eu até estava conversando com o Leonel dias atrás, eu acredito que 100% da categoria farmacêutica se opõe ao que está acontecendo. Então, será que esse exército de farmacêuticos com mais de 350 mil não pode, de alguma forma, né, levantar a voz e dizer, olha, eu não aceito isso. Eu não vou mais dispensar carne ou orientar qual é o melhor eletrodoméstico para determinada atividade na minha casa, né? Então, acho que é por aí o caminho. Fora a sociedade também, as sociedades médicas e de outras profissões da saúde, tenho certeza que também, né, tem discutido essa questão, o quanto que ali, né, não está sendo realmente um estabelecimento de saúde para a população promover saúde, né? Exato. E acho que comenta um pouco, então, Leonel, essa questão do como é que está no âmbito nacional também, né, esses supermercados que muitas vezes ganham, né, liminares e para vender esses medicamentos em seus estabelecimentos. Acho que tem duas questões no âmbito federal que tem sido muito discutido. De um ponto de vista para a farmácia, existe todo um arcabouço de liminares da qual existe uma jurisprudência grande colocando que existe o direito ao livre comércio em detrimento às questões sanitárias. Então, essa discussão sempre foi no âmbito da vigilância sanitária. O que tem se visto é que ainda não foi debatido a capacidade que se tem de esse direito ao livre comércio cercear o direito à saúde. Então, provavelmente haverá esse encaminhamento de se discutir a questão do cerceamento do direito à promoção da saúde. E acho que é nesta alçada que há fatos novos para serem acrescentados e discutidos e debatidos no nível federal. A estratégia provavelmente seja o desenvolvimento de debate, e aí esse é o debate que também vai para a Câmara de Deputados, para projetos de lei que possam efetivamente deixar mais claro isso, que até o presente momento a gente tem um limbo jurídico. Do ponto de vista do supermercado, não se tem a previsão para a venda de medicamentos, ok? E em diferentes alçadas judiciais tem se deixado claro que não, supermercado não é farmácia e, portanto, ele não pode vender medicamentos. Agora, existe uma intersecção aqui entre farmácia e supermercado que não há uma legislação para regrar isso e a posição do judiciário tem sido que é necessário uma legislação para poder regrar essas questões, que não cabe à Anvisa regrar isto, ou seja, não cabe à vigilância sanitária regrar o que pode ou não ser comercializado, então isso deve ser feito por força de lei. Então, o encaminhamento correto é a inserção de um projeto de lei que possa doutrinar essa regra da qual ela está aberta. Então, o encaminhamento tem sido nesse sentido e da formação, obviamente, que esse debate que o Diego está colocando é fundamental para ser o impulsionador da Câmara de Deputados para essa discussão mais ampliada. Por quê? Porque existem dois direitos que estão sendo cerceados, do supermercado tendo suas atribuições invadidas e, ao mesmo tempo, da farmácia cerceando a população do seu direito a uma promoção da saúde. Quando a gente fala principalmente desses itens que são considerados, e hoje tem até regramento para isso, selos em preto e branco grande dizendo alto teor de gordura e sódio, por exemplo. Então, existe já um regramento sanitário legal
que coloca que isso não é um alimento que beneficia a saúde, e ao mesmo tempo a gente está vendendo ele num local que tem que prestar serviço de promoção à saúde. Então não fecha. E precisa de um regramento, e esse regramento é por força de lei, porque o judiciário já deixou claro que por força da vigilância sanitária isso não é possível. Só complementando, né, do ponto de vista legal, em tese, seria proibido, né, vender produtos alheios à saúde, porque lá na 5991/73, a lei que ainda é vigente, essa lei estabelece que farmácias e drogarias podem comercializar medicamentos e correlatos. E quando a gente vai para o texto, né, para entender o que são correlatos, até trouxe aqui, né, são produtos que fazem parte da proteção à saúde individual e coletiva, além de produtos de higiene, entre outros. Nós temos também a RDC 44/2009 da Anvisa. Então, em tese, nós temos legislação. Só que desde 2010, nós temos uma liminar, inclusive já passando pelos tribunais superiores, né, Supremo Tribunal de Justiça, autorizando que farmácias e drogarias possam comercializar produtos de conveniência. E aí, conveniência é o quê? É tudo? Será que brinquedo é produto de conveniência, né? Ração para cachorro, eletrodoméstico, bateria para carro. Então, eu acho que é por aí, assim, é discutir. Do ponto de vista legal, nós já temos lei, já temos resolução, mas precisamos, de certa forma, deixar mais claro, enfim, esse processo legal para que esses produtos, de fato, não possam ser comercializados em farmácias que são estabelecimentos de saúde. Né? Até porque eu trago alguns questionamentos. Por exemplo, né, se farmácia está vendendo produto de supermercado, o que impede que supermercados possam, né, comercializar produtos de farmácias? Outra, será que esse modelo não pode abrir precedentes legislativos para que os supermercados possam, de fato, né, terem autorização para a comercialização de medicamentos? Será que o impacto para a saúde das pessoas, né, isso o Leonel já trabalhou, né, aqui no podcast, esse impacto não vai ser negativo para o próprio Sistema Único de Saúde, né? A gente vai tratar pessoas que estão consumindo produtos que fazem mal para a saúde na própria farmácia. Às vezes eu penso que esse é o objetivo mesmo, né? Quer dizer, eu deixo as pessoas mais doentes e comercializo mais medicamentos. Pode ser que seja o objetivo, mas a gente precisa, então, de pessoas, de legislação para barrar, né, esse tipo de situação. E, por fim, o último questionamento. Qual será o papel do farmacêutico em relação à venda dos produtos? Ele será responsabilizado pelos danos às pessoas quando, por exemplo, alguém consumir um alimento fora da validade, né, estragado, que possa ter uma intoxicação alimentar com uma picanha, como o próprio João comenta. Então, esses 4 questionamentos nós trabalhamos no evento do programa de pós-graduação e a gente vem ampliando o debate, né? Acho que são 4 questionamentos importantes. Enfim, interessantes os teus pontos, né? Acho que isso aí é importante para a gente refletir e são perguntas que a gente deve fazer e a gente deve, né, para cada um que esteja nos assistindo, deve se perguntar o que nós podemos fazer para não deixar que isso realmente continue, que a gente possa barrar. Mas você trouxe um ponto que era, nós farmacêuticos precisamos nos levantar e contra, que nós teríamos uma força muito grande. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de pessoas que precisam do seu emprego. Então, até que ponto eu me levanto contra o meu empregador e eu vou ter meu emprego garantido naquele processo, né? Então, eu acho que aqui está um grande problema de por que se aceita muito isso. Eu sou empregado. Se eu não quiser, vai ter outro que vai aceitar aquilo ali e vai seguir do mesmo jeito. Eu sou trocado muito facilmente, né? A gente tem visto, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, muita gente de fora vindo, né, sendo trazido para cá para atuar como farmacêutico, inclusive. E as pessoas estão chegando sem experiência e só estão aceitando o seu primeiro emprego sem olhar as questões que estão envolvidas em relação a isso. E como que vocês enxergam essa questão de um local privado que quer lucro, porque essa farmácia ela quer lucro, certo? E esse lucro, ela pode estar acima da saúde? Eu acho que pode ir, Leonel. Não, e eu vejo também um desconforto desses nossos colegas, né? Exato. A gente recebe muito Claro, esse feedback de desconforto, porque eles estão ali numa situação que muitas vezes é contra a sua ética profissional, né? Contra a própria legislação. Então, isso deve ser bem complicado também. Como a gente poderia, né, ter ações para ultrapassar essa barreira? Bom, então vou começar aqui. Bom, primeiro
que nenhuma luta é travada de forma individual, né? Eu não posso, como um farmacêutico, empregado de uma determinada farmácia, que preciso da renda, né, no final do mês para dar conta das minhas questões familiares, e dizer, olha, eu sou contra isso e não vou mais trabalhar aqui. Não. A luta é sempre coletiva. A gente precisa de entidades profissionais fortes, né, como o próprio Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Regional de Farmácia, a nossa Associação dos Farmacêuticos, o Sindicato dos Farmacêuticos, a Federação Nacional dos Farmacêuticos, para que essas entidades possam, né, pelo meio da representatividade que elas têm, aí sim, né, trabalhar no legislativo, no próprio poder judiciário, para que essas questões possam ser barradas. Então, a luta ela não é individual, a luta ela é coletiva. O que é importante é que os colegas tenham ciência, né, disto. Que é bom, eu vou seguir trabalhando na farmácia, mas eu sei que tem, né, profissionais dentro das entidades lutando pelo aquilo que eu defendo como direito, né? Direito à saúde, direito à vida, que é por isso que nós nos formamos farmacêuticos. Quanto à questão do lucro nas farmácias, está tudo bem. É um estabelecimento comercial, né? É o varejo farmacêutico, como a gente chama. Agora, será que não é possível obter lucro suficiente com produtos de saúde? Por que o olho cresce tanto? Por que vender panela? Será que precisa? Esse é o meu questionamento. Vejo duas questões importantes. A primeira delas é o papel, como o Diego colocou, das entidades representativas. Mas, mais do que isso, eu acho que existe algo bem importante, que é a possibilidade do farmacêutico ter segurança para falar. Tá? Então, acho que, nesse ponto, os canais de comunicação em que as pessoas se sintam seguras para falar, sem que elas sejam expostas, são fundamentais para que a gente possa ter mais transparência nessas ações. Me parece que sim, é necessário um aglomerado de solicitações para se formar um arcabouço de situações que possam ser colocadas, demonstrar que isso não é a incomodação de poucas pessoas, que é a incomodação de muitas e que possa envolver para além do âmbito do farmacêutico e da farmácia. Acho que é fundamental a gente envolver também as sociedades científicas, parte da sociedade civil, nessa engajamento. Tá? Então, acho que a gente também tem um papel de comunicador. O que eu tenho visto é que boa parte das pessoas tem se incomodado, e aí estou falando daqueles que não são farmacêuticos. Tá? Então, as pessoas têm se incomodado com essa situação e não têm visto com bons olhos. A gente tem que lembrar que existem regras de mercado. Talvez esse consumidor pare de consumir. E eu já ouvi de pessoas que não são farmacêuticas dizendo, lá eu não vou mais. Boa reflexão. Então, também existe algo que é bem importante, que é a imagem desses estabelecimentos, dessas marcas, diante do seu consumidor. Isso não tem sido a briga de muitas marcas. Vocês concordam? Algumas marcas têm feito, outras não. E talvez vai ser o consumidor o fiel dessa balança, porque ele vai deixar de consumir. O que me parece é que a gente tem também um projeto de interiorização dentro dessa estratégia, tá? De se incluir. Por que se inclui a panela? Por que se inclui a air fryer, e etc.? Porque é mais barato, mais simples comprar uma air fryer e tentar ter um novo lucro para ir para um local onde só com medicamentos talvez esse estabelecimento não se mantivesse. Então, a gente também tem um projeto de interiorização que, na verdade, fere muito o nosso princípio de olhar e defender o farmacêutico como dono de farmácia. Então, na prática, ele está agredindo esse processo que a gente tem no Rio Grande do Sul, muito forte, em que metade das farmácias são de associação ou são próprias. E existe um projeto de interiorização que está sendo permitido, de uma maneira desigual do ponto de vista de mercado. E aí, acho que é uma reflexão importante quando a gente olha do papel da microempresa para o Brasil, para a economia brasileira, e principalmente do papel dessas pequenas farmácias para a sua comunidade. E aí tem um papel muito importante que eu já vi, já assisti. A gente já viveu, nos anos 2010, a guerra de preços dentro do mercado farmacêutico. E nem sempre a guerra de preços venceu no interior do Estado. Me parece que também esse projeto de interiorização, incluindo a conveniência, é uma tentativa de se manter em pequenas cidades. Quando a gente olha para o Brasil inteiro, 60% das cidades têm menos de 10 mil habitantes. Tá? Então, a gente está falando, sim, que existe um grande potencial de interiorização com essa inserção de algo que é muito barato de se inserir, muito mais difícil do que inserir serviços de saúde. Acho que aí a gente também tem que olhar para o mercado, para a economia, o que isso gera na economia. Na minha opinião, isso também está ferindo o direito à saúde das pessoas,
Mas, para além disso, isso também está ferindo o pequeno negócio. E talvez colocar as entidades que representam o pequeno negócio seja fundamental para que a gente tenha mais força diante deste processo. Acho que é fundamental a gente entender que isso está matando o pequeno negócio. Está matando aquelas pequenas bancas que existem no interior do Brasil para vender só as coisas de conveniência, bebida e etc., que fica aberto até tarde. Aí está se usando a farmácia para virar o boteco da esquina. Então, tem um processo que envolve esse processo de interiorização desses estabelecimentos, mas, para além disso, algo que fere o princípio da pequena empresa. E essas pequenas empresas estão sendo, sim, incomodadas e talvez precisa dessa nossa articulação junto ao Sebrae, junto à pequena empresa, para poder entender melhor como isso está acontecendo. Porque, na prática, isso se está utilizando do subterfúgio de uma farmácia ser 24 horas no interior do estado para matar todos os estabelecimentos que podiam ficar abertos até tarde. E aí você está matando o pequeno negócio. Para além disso, uma terceira estratégia que eu acho que é bem importante eu vejo que a nossa profissão tem um outro papel, que é fundamental e que ela está esquecendo dele, que é o papel de movimentar a sociedade. Tá? Isso tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Quando a gente olha para a representação de vereadores e de deputados, pouquíssimas pessoas são farmacêuticos. Então, a gente precisa também trazer o papel do farmacêutico como um transformador social. E essas agressões talvez sejam uma grande oportunidade para a gente assumir o nosso protagonismo. Tempo atrás, quando a gente era o farmacêutico da comunidade, a gente movimentava a sociedade. E aí, nesse papel, tem as entidades como um grande agente de transformação, mas, sim, existe o profissional como um agente de transformação. Será que a gente se enxerga como um agente de mudança da sociedade? Nós somos. Na prática, nós somos. E temos um papel fundamental para a economia. Basta a gente assumir ele. Eu vou incluir aqui, aproveitando o gancho do Leonel, mais um ator, né? O Leonel foi incorporando atores importantes nessa discussão, né? As sociedades científicas, né? O que pensa será, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Quando vê produtos, né, com alto teor de sódio sendo comercializados no mesmo local em que os pacientes desses médicos buscam acesso a antihipertensivos, né? Ou alimentos com alto teor de açúcar no mesmo local que pacientes com diabetes buscam, né, o atendimento e o controle através do uso de medicamentos, de aferição da glicose capilar, entre outros, né? E, além disso, a própria academia. Eu acho que está caindo de maduro para a academia isso que o Leonel coloca, assim, né? Eu escuto das pessoas, não, né, no nosso núcleo profissional de farmacêuticos, estudantes de farmácia, mas pessoas de outras profissões, ou enfim, né, dizendo, olha, eu não concordo com isso, eu estou achando estranho. Então, cabe a nós também, como academia, como pesquisadores, né, tentar entender um pouco melhor isso com método científico, né? Tanto pelo olhar do farmacêutico, será que todos estão conosco nessa luta? E também o olhar da população. O que a população enxerga? Ela está estranhando ou não? Isso que tu comentas é bem importante, Diego, porque a gente precisa de dados, né? Dados da satisfação da população que está consumindo, né, esse estabelecimento, desse modelo que a gente vê hoje. E também a gente pensar de forma crítica nas pesquisas que são realizadas hoje no Brasil, na área da farmácia, né? A gente vê muitas pesquisas sendo realizadas na área de hospitalar, da saúde pública, que ótimo, a gente precisa realmente em todos os âmbitos. Mas pouco a gente vê pesquisas sendo realizadas na área da farmácia comunitária e nesses estabelecimentos que hoje a gente, né, preconiza que sejam estabelecimentos de saúde, mas a gente sabe que na realidade não são. Então, acho que isso também é algo bem importante. Essa é uma área que a gente for ver, ela ficou muito esquecida pela própria comunidade científica. Claro. Se você for olhar hoje, buscar o número de artigos que a gente tem falando de farmácia comunitária e atuação do farmacêutico, você não... é mínimo perto de qualquer outra área, né? Então, a gente também faz um apelo aqui para que a comunidade científica também se engaje nessa causa para começar a mostrar dados, porque se a gente começar a mostrar dados que tem um farmacêutico lá, vai mudar desfecho, vai mudar, né, vai trazer melhoria na qualidade de vida daquele paciente, no tratamento, isso vai dar um subsídio melhor para a nossa discussão.
Certamente. Né? Que é o que hoje que eu vejo que falta muito essas informações, né? Nesse ponto de vista, eu acho que tem 3 questões importantes. Uma, os colegas que estão nas farmácias comunitárias não têm a oportunidade de poder estudar. Tá? Então, muito da pesquisa ela é feita por quem vai ser o pesquisador daquele local. E é um fato, não adianta, a gente sabe disso, que no SUS eu tenho mais pesquisas porque muitos colegas assumiram o papel de fazer essa pesquisa. E esses dados de mundo real. 2, a gente tem poucos colegas que trabalharam nesse chão da fábrica, chamado balcão de farmácia, botaram o umbigo lá, e que conseguiram sair dessa bolha para poder ser um pesquisador mais efetivo que possa ser aceito numa revista. Pouquíssimos tiveram essa oportunidade. E aí tem algo que é uma lacuna da ponto da academia, que é como a gente fomenta a pesquisa para quem está trabalhando hoje. Lembrando que a nossa força de trabalho, 85% são mulheres, boa parte delas são mães. Como a academia recebe uma mãe de família? Porque vocês sabem o quão difícil é estudar, estou olhando para a Agnes, né? O quão difícil é poder e ter a oportunidade de estudar sendo mãe. E muitas são mães farmacêuticas. Eu sou filho de uma mãe farmacêutica de 4 filhos, que teve que batalhar muito para poder terminar mestrado e doutorado. De que maneira a gente recebe essas pessoas? E num terceiro ponto que eu acho bem importante, que a gente também tem que discutir aqui, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Boa parte dessas farmácias também não vão liberar seus dados porque ela faz parte do comércio e do mercado do qual elas têm que ser, e que do qual o mercado é voraz, do qual usa o CPF das pessoas para justamente fomentar toda a indústria farmacêutica, que vai desde o prescritor a quem dispensa. Então, a gente tem 3 nós aqui que tornam quase inviável fazer essas pesquisas que não sejam só de cunho exploratório, né? Em que a gente vai fazer pesquisas de opinião. Que já seria importante também. Que não tem. Né, a gente ter bastante discussão sobre isso também, só de forma teórica. Gancho. Quanto à indústria farmacêutica, tem 2 questões aqui, 2 caminhos, né, para a gente pensar no que a indústria farmacêutica pensa sobre. Né? Um deles é, para a indústria farmacêutica, quanto mais pontos locais onde o seu medicamento está presente, melhora. Quer dizer, maior acesso e maior comercialização daquele produto. Por outro lado, será que as indústrias não começam a olhar para aquele produto que está num local que não representa a saúde, é uma boa? Então, será que a indústria farmacêutica já debateu isso internamente? Eu não sei. A gente poderia explorar também um pouco esse assunto isso, também, né? Porque se a gente for olhar para a propaganda da indústria farmacêutica, é sempre no sentido de saúde, de cura, de proteção, de qualidade de vida. E quando a gente olha para o estabelecimento em que o seu produto está, claro, aumenta o ponto de venda, mas também ele está do lado de algo que não representa isso. Então, do ponto de vista, né, do próprio marketing da indústria farmacêutica, é bacana? Não sei. A gente teria que conversar com eles também. E é só importante para acrescentar, a gente discutia um tempo atrás, né? No Canadá é permitido vender o cigarro dentro da farmácia. Se permitiu fazer isso durante um tempo. E uma das questões que a Associação de Farmacêuticos daquele país fez foi questionar o farmacêutico como ele se sentia vendendo cigarro no mesmo local que vende um serviço para cessação tabágica. Né? E aí, obviamente, o desconforto foi grande e também ele perguntou para a sociedade, um questionário, lembra? Para a sociedade também não via com bons olhos essa questão que é ética, né? Assim, no fim das contas. Só que a gente não tem essa pesquisa no Brasil. Como a sociedade vê no mesmo lugar que eu vendo medicamentos para hipertensão, vendendo produtos com alto teor de sódio? Vamos fazer. Acho que o que a gente tem, fica como um desafio. O que a gente tem hoje pesquisa sobre isso é se a população se importa ou não pela Abrafarma. E aí a pesquisa é toda enviesada, porque conforme você faz a pesquisa, eu digo, bom, você acha interessante na hora que você for comprar o medicamento já comprar tal... É a pergunta, né? Então, a forma como você faz, ela está induzindo. Então, a gente precisa elaborar de maneira adequada perguntas que permitam entender realmente, que as pessoas reflitam realmente sobre aquela questão para a gente poder ter dados fidedignos. Porque daqui a pouco a gente está debatendo sobre algo que a população inteira está dizendo que quer aquilo. E aí a gente tem que mudar a nossa forma de agir, porque nós vamos ter que conscientizar a população, vamos ter que mudar as estratégias, né, para atuar em relação a isso. João, conhecendo o varejo há
12 anos, tá? Se a população não comprar bastante, vai sair da prateleira. Sim. E a gente já teve... E tem itens que estão parados na prateleira. Estão parados. As pessoas não reconhecem que air fryer é lugar de comprar lá. Está se Carne forçando. vence. Então, assim, as carnes estão vencendo. O presunto está vencendo. Isso o queijo acaba sendo tá um vencendo. problema também para o varejo, né? Então, assim, existe algo assim muito claro que é a melhor pesquisa de satisfação, que é quanto tempo... Vamos ser honestos, tá? Eu já vou nas farmácias, certo? Eu já vi muito air fryer parado, eu já vi muito presunto vencido. Então, se ele está vencendo, significa que ele não Vende. E se ele não vende, vai sair. Tem um tempo, é uma estratégia, é um MVP. Ele dura 4, 5 meses. Se ele não der resultado, ele vai sair. O meu Então, medo é qual o próximo produto que vai ser testado. Esse é o ponto que a gente precisa... Esse é o ponto que a gente precisa discutir. Será que a farmácia é um laboratório do mercado farmacêutico, do varejo farmacêutico para tentar o que quiser? Não pode, né? Bom, então nós temos que chegar no ponto seguinte. Farmácia não é panaceia. É um estabelecimento de saúde, representa a saúde das pessoas e precisa ser respeitado. Porque é um respeito ao direito da população à saúde, não porque ele é um estabelecimento bonito que a gente defende. Não, e tem um propósito, né, Leonel? Já tem seu propósito, seu fim, né? Claro. E acho que é importante a gente deixar claro, isso aqui não é pauta corporativista. Não. Isso aqui é garantir o direito das pessoas. O que as pessoas têm direito nesse Brasil? Não é só ter acesso a medicamento. Ter acesso a medicamento não representa nada. Se não tiver alguém para orientar como eu navego ao longo de uma doença usando medicamentos. A orientação do farmacêutico é um direito do cidadão. Eu tenho ouvido isso no Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Graças a Deus, depois de 2, 3 anos. Que a gente quer, sim, mais pessoas para nos orientar, porque eu não sei o que fazer com tantos medicamentos. E a Exato. complexidade do uso. Então, é importante a gente entender que quando a gente coloca o farmacêutico no papel de protagonista, as pessoas o veem como. E elas passam a ser os maiores defensores da gente. E aí eu trago uma pauta para a gente discutir também, porque teve um movimento, há uns 10 anos atrás, de serviços sendo incluídos dentro da farmácia, né? Tanto a farmácia privada, né? E a gente verificou que teve uma explosão, digamos assim, nessa área, né? Várias redes e grandes redes e associações de rede incluíram os serviços farmacêuticos como um serviço até de forma a cobrar por isso, né? E por que não foi para frente? Vocês acham que, pelo fato de esse projeto não ter ido em frente, não terem recebido, digamos assim, o retorno que gostariam em relação ao custo e ao investimento, será que foram para outras áreas relacionadas ao varejo? Vocês acham que está relacionado ao não funcionamento do serviço, não emplacar o serviço farmacêutico, digamos assim, no rol das farmácias privadas? Eu acho que ele é uma consequência, sim, de uma tentativa de ampliar o rol de lucratividade. Tá? Sim, e a gente precisa dizer e repensar o porquê que a modelagem de serviços que foram implantados dentro das farmácias, se você olhar para os modelos de serviço que a gente tem, eles são muito serviços auxiliares que não conseguem resolver todos os problemas das pessoas num lugar só. Eu acho que a gente precisa, sim, como profissão, repensar o one-stop shop. Ou seja, que eu consiga resolver tudo num lugar só. É essa a mensagem que o varejo está nos dando, vocês entendem? O varejo está nos dizendo, as pessoas querem pegar tudo num lugar só. E talvez é esse o desejo do cidadão. Mas será que eles estão conseguindo resolver todos os problemas de saúde que eles precisam só com o serviço farmacêutico? Me parece que não. E um dos nós está na prescrição. O segundo nó está no acesso a todos os exames que ele precisa. E o terceiro nó está aonde eu consigo ter um farmacêutico qualificado o suficiente para prestar todos esses serviços que resolvem o meu problema. E aí tem um ponto que é fundamental. A forma como a gente formou os farmacêuticos foi para fazer de serviço em serviço. Então, a gente focou muito a formação do nosso profissional em prestar serviços. E eu acho que talvez a gente tenha que repensar a forma como a gente educa e olhar como é que eu faço esse farmacêutico cuidar de uma pessoa na íntegra, com tudo que ela precisa. E aí é um desafio, porque isso vem com experiência, com erro, com acerto, e aí a gente precisa de diretrizes. Acho que uma das principais nós que a gente tem é quem a nossa profissão atende, quem são as pessoas que a gente quer cuidar, quem são as pessoas que a gente quer transformar a vida. A gente ainda não tem isso definido como profissão, como estratégia de profissão. E uma necessidade social também, né, Leonel e Diego? A gente verifica que a profissão ela deve prestar, digamos assim,
né, para que sirva para uma questão de lacuna social ou uma necessidade que a população realmente tenha, né, em relação à nossa profissão. Senão, não tem porquê da profissão existir. O que eu vejo, né? Eu acho que os serviços farmacêuticos, alguns deles, estão sendo ampliados e isso é positivo, né? Eu vejo, por exemplo, que os testes rápidos, para além de Covid, a partir do ano passado, eles estão sendo ampliados, né, nas farmácias e eu acho que isso está funcionando. Não sei, não conversei com ninguém do varejo para entender assim, a questão de lucratividade, mas pelo menos eu vejo pessoas, né, me dizendo, olha, eu faço testes, exames, enfim, em farmácias, isso está sendo algo bem quisto pela população, né? Em relação a resolver todos os problemas de saúde na farmácia, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Não. Porque a farmácia é parte da rede de atenção à saúde, né? Quer dizer, e como parte da rede, não somos nós, farmacêuticos, um núcleo profissional de 14 que vai resolver todos os problemas de saúde das pessoas. A gente vai resolver alguns problemas de saúde, claro, com formação adequada e delineando, né, até que ponto que eu, como farmácia, posso ir. Que produtos podem ser prescritos pelo farmacêutico? Não são todos. São alguns, mediante protocolo bem definido, alinhado com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde, municipal, estadual. Então, acho que tem que ter um cuidado também. A gente não vai fazer tudo na farmácia. A gente vai fazer aquilo que é escopo da profissão farmacêutica. E está tudo bem. Porque se a profissão quiser fazer tudo, ela vai acabar não fazendo nada. dar conta de... Exato. Tá, então vocês concordam comigo que a gente precisa conectar a farmácia à rede de atenção, Claro. né? Tá, então perfeito. Sim, é isso aí. Ou seja, que as pessoas tenham na farmácia um lugar onde elas, primeiro, conseguem acolher o problema que pode ser resolvido ali, mas que elas sejam encaminhadas para o lugar correto quando elas não resolverem o problema que elas conseguiam resolver ali. Perfeito. Então, um dos nós que a gente tem é essa farmácia ainda está desconectada. Mas para isso ainda... a gente precisa de avaliações, né, efetivas daquela pessoa dentro desse ambiente, né? E aí tem um detalhe bem importante que é, a gente não consegue nem usar ainda um sistema só integrado que converse entre um e outro. E aí acho que é um dos pontos principais. Esse é um problema. O que o farmacêutico faz não é visto. Mas ele continua fazendo. É. E acho que nesse ponto... Vou dar um nó para vocês, tá? Teste de dengue. Deu positivo. O que faz agora? Notifica? Não notifica? Registra? Manda para onde? Assim quando a gente inseriu o teste de HIV em farmácias. Deu positivo. Notifica? Não notifica? Vai para onde? E esses nós do vai para onde não estão bem resolvidos. Mas isso que o Diego falou é importantíssimo, né? Não basta só a gente ter regulamentado como profissão. A gente tem que estar integrado ao sistema e realmente ter aquilo com significado, né? Isso. Ter algo que realmente faça sentido dentro da rede de atenção à saúde. E não isolado. A questão dos testes rápidos, acho que no início teve várias dúvidas em relação a isso, né? Notifico, não notifico? Como é que eu comunico para o paciente que ele tem um exame positivo? Mas eu acho que isso, aos poucos, está se alinhando, né? Eu vejo muitas notas técnicas das secretarias de saúde, tanto do município quanto do estado, e também a oferta de capacitação para esses profissionais, né? Eu sempre digo lá na URGS, a questão dos testes rápidos é um caminho sem volta e é ótimo, porque garante mais acesso à população, a testes de rastreamento, a gente consegue detectar uma doença precocemente, tratar precocemente, integrado à rede de atenção à saúde. Vacinas também eu vejo como algo bastante positivo dentro das farmácias privadas, claro que mantendo, né, o PNI nas unidades de saúde. Eu acho que não é levar a vacina para a farmácia privada e tirar das unidades de saúde públicas, é complementar, né? Então, eu acho que é por aí, né? Quer dizer, dentro do escopo de atenção à saúde. É isso que a farmácia precisa pensar. Perfeito. E para a gente finalizando já, eu gostaria de falar um pouco sobre o papel do consumidor nesse processo, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, quando vão lá na farmácia, que direito de solicitar que ela tem de orientação, o que ela pode buscar desse profissional, né? O que o consumidor, ao entrar na farmácia, ele vai encontrar. Como que a gente pode mudar esse panorama assim, no dia de hoje? Difícil, né? Essa é a pergunta que eu acho que é a mais difícil de todas, né? Mas eu acho que é a partir de um processo de educação mesmo, né? E de conscientização. Assim como a gente conscientiza, por exemplo, para a importância da vacinação, para a importância da adesão ao tratamento,
para os testes de rastreamento, né, conforme a gente vai envelhecendo. Eu acho que a conscientização também que a farmácia é um estabelecimento de saúde. Eu acho que isso tem que ser feito, né, por todos os atores envolvidos. E esse é o caminho. Acho que não consigo enxergar outro. Eu vejo que é fundamental que o profissional tenha uma possibilidade de capacitação contínua, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo e a gente tem muitos colegas que não têm essa oportunidade, então é fundamental dar essa oportunidade de capacitação depois de formado, mas depois disso, acho que é bem importante a gente entender é como comunicar. Eu acho que a nossa forma de comunicar hoje ainda está numa relação, vou dar um exemplo aqui. Quando as pessoas voltam com a receita na mão, ela te diz o seguinte: aquele médico lá olhou para mim, prescreveu, não deu nem 10 minutos, me entregou uma receita e foi embora. O que me preocupa é que o farmacêutico está virando o cara que pega a tua receita, pega o medicamento na prateleira, pergunta o CPF e depois te entrega. O senhor tem desconto aqui, o senhor ganhou 30% de desconto, de tanto foi para tanto, e aí tá bom, passa lá no caixa e paga. Eu acho que talvez a gente tenha que também rever o modelo de dispensação que a gente dá. E acho que um dos principais pontos é a gente entender. A gente não vai atender tudo. Vocês todos falaram isso, né? Tá, mas quem que a gente tem que atender? Talvez a gente tenha que começar a ter regras mais claras para os medicamentos de alto risco. Vou dar um exemplo. O medicamento que mais mata no mundo chama-se metotrexato. Como ele é dispensado hoje no Brasil? Igual a gente dispensa paracetamol. Exato. Então, acho que o primeiro passo é a gente definir qual é o rol de medicamentos de alto risco, que precisam de alto monitoramento, e, a partir deles, mudar a nossa forma de dispensar e monitorar. Acho que aí a gente vai ter uma outra forma de comunicar para a sociedade, que a gente está protegendo ela. Talvez a gente falta a nós comunicar que o nosso papel é proteger a sociedade dos problemas de medicamento. Ótimo. Bom, infelizmente, né, nós já estamos chegando ao final deste episódio com os nossos convidados. Eu queria agradecer Diego e Leonel, que eu sei que a agenda de vocês é repleta, por estarem, né, neste momento conosco e terem aceitado o nosso convite. E queria dizer que para os nossos ouvintes, né, que esse foi apenas um início em relação a essa discussão aqui dentro deste espaço, né, do podcast da Afargs, sobre esse tema que é farmácia não é supermercado. E espero que vocês tenham aproveitado essas discussões para ampliar, né, o conhecimento sobre este tema, para que vocês possam se conscientizar cada vez mais, né, de que farmácia realmente não é só venda de produtos, né, ou venda só de medicamentos, mas é também um ponto de cuidado da rede de atenção à saúde. Então, vamos lutar para que isso realmente ocorra na prática. Vou pedir para que cada convidado, então, possa finalizar com uma mensagem final para quem está nos escutando e quem está ali ouvindo o nosso podcast. Bom, a minha mensagem final é, antes de mais nada, agradecer à Afargs, em nome aqui da Agnes e do João, pelo convite. Uma satisfação estar com vocês, com meu amigo Leonel, né, de tantas lutas, tantos debates, né, em relação à nossa profissão e à saúde da população brasileira. E a mensagem final que eu deixo é o título, né, do nosso evento: farmácia não é supermercado, farmácia é uma unidade de prestação de saúde, deve estar integrada à rede de atenção à saúde e vamos lutar por isso. Obrigada, Diego. Dar os parabéns pela coragem de discutir isso. Parabéns pela coragem e o papel que vocês fazem, como a Afargs, como alguém que assumiu essa entidade tão importante para a representação de todos os farmacêuticos do Estado. Obrigado. Tá? Minha mensagem final é dizer aos colegas que existem muitos desafios, mas existe algo muito maior que mantém a nossa profissão, que é o que as pessoas mais precisam. Quando a gente olha para o papel do medicamento no Brasil, a gente está falando, por exemplo, da maior política de transferência de renda que a gente tem no Brasil, chama-se assistência farmacêutica. As pessoas muito precisam dele e muito da saúde da população precisa de nós. Então, que a gente possa assumir nosso papel de protagonista e de alguém que está aqui para proteger a sociedade. Muito obrigada, Leonel. Perfeito. Então, obrigado a presença de todos. E assim encerramos o nosso podcast. Vou convidar você que está nos assistindo a curtir, compartilhar, fazer com que essa informação ela chegue nos demais colegas para que juntos nós possamos refletir e termos aí
mais ideias do que a gente pode fazer para contribuir realmente com esse tema e fazer com que a gente possa mudar um pouco esse panorama para proporcionar aí que a gente tenha um ambiente adequado para a promoção de saúde e que nós tenhamos aí os nossos colegas farmacêuticos também podendo desempenhar o seu papel, podendo realmente fazer aquilo que a gente gostaria, né, que é dever do farmacêutico, que é melhorar a qualidade de vida do paciente através dos vários serviços aí que a gente tem para oferecer. Então, fica o meu muito obrigado a cada um de vocês e vejo vocês no próximo episódio, gente. Até o próximo.